Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Vamos hoje dar continuidade ao estudo em Apocalipse. Essa é a aula de número 38. Estamos quase chegando no 40, né? Então, essa é a aula de número 38. E eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16. Não um rapper, né? Mas a palavra de Deus. Apocalipse 16, 8, versículo 8 até o versículo 16. Hoje nós vamos falar sobre a quarta, a quinta e a sexta taça da ira de Deus, tá bom? Apocalipse 16, versículo de número 8. Acredito que eu vou fazer da mesma forma como fizemos semana passada. Vou ler, na verdade, o capítulo inteiro e o estudo vai ficar nesses versículos que eu citei anteriormente. Vou falar o capítulo todo justamente para que a gente se situe dentro desse contexto, dentro desse aspecto, né? E diz assim a palavra de Deus, a partir de Apocalipse 16, versículo 1. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue como o de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus caminhos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: Está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos por esse momento, te louvamos pela tua palavra. Obrigado, Deus, por essa aula, nos consagramos diante de ti.
a fim de que nós aprendamos não sobre o Senhor, mas diretamente do Senhor. Pedimos a sua misericórdia, Deus, porque somos limitados. E se não formos cheios do seu Santo Espírito, Pai, não temos propósito algum, Pai, de estarmos aqui lendo a sua palavra. Ilumina nossa mente, ilumina nosso entendimento. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então, recapitulando, nós estamos na 5ª sessão de Apocalipse, a sessão das 7 taças do juízo de Deus, e que também vai falar sobre a dureza do coração humano. Essa visão que João está tendo, ela fala sobre toda a história de Deus, toda a história do cristianismo, melhor dizendo, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Nesse aspecto, nessa sessão, estamos vendo como as pessoas elas blasfemam, como o coração humano é duro ao longo de toda a história diante do cristianismo, diante da história do cristianismo. Mas também fala de quando se fala do juízo divino, também é falado sobre a vitória dos santos, sobre a vitória dos salvos aqui, né? Essas sessões elas são repetidas dessa forma, da forma como a igreja ela é perseguida, mas também de como ela é vitoriosa em Jesus, da forma como os ímpios são usados por Satanás e da forma como eles vão ser derrotados na vinda de Jesus, definitivamente na vinda de Jesus. Dentro desse contexto, nós lemos o capítulo 16 e o capítulo 17, que são os 2 capítulos desta sessão. E lá no capítulo 16, nós vemos a canção, capítulo 15 e capítulo 16, desculpa, capítulo 15 e capítulo 16, são os 2 capítulos dessa sessão. E lá no capítulo 15, nós vemos a canção de Moisés, a canção do Cordeiro também, o Cântico do Cordeiro, e lá nós vemos uma pergunta retórica no versículo 4 do capítulo 15. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Essa é a pergunta. Existe adoração no capítulo 15, enaltecendo os atributos de Deus, enaltecendo os seus atos de justiça, e essas 7 taças agora são os 7 instrumentos que Deus está usando para então dar castigo, pleno castigo aos ímpios. Lembrando que as 7 taças ela tem um paralelo muito grande com as 7 trombetas, da forma como as 7 trombetas elas eram um castigo parcial, onde as 7 trombetas elas destruíam e elas afetavam, melhor dizendo, a terça parte dos elementos onde eram citados. Aqui agora, nas 7 taças, nos 7 flagelos, nós vemos que são os mesmos elementos, só que agora sendo afetados integralmente. São paralelos, é a mesma história. Se a gente vê uma sessão aqui, depois a gente lê essa sessão e olha de frente, está falando sobre a mesma coisa. Está falando sobre a mesmíssima coisa. Porque, lembrando, a leitura de Apocalipse ela é uma leitura, não é cronológica, ela é uma leitura progressiva e também que vai se complementando. Cada sessão vai colocando mais detalhes na mesma história. A primeira sessão vai da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. A segunda sessão retorna a primeira vinda, a segunda vinda de Jesus com mais detalhes. E assim vai indo, e assim vai fazendo, até nós chegarmos depois lá na última sessão, no que vai dos capítulos 20 a 22 de Apocalipse. Enquanto isso, a mesma história vai sendo contada sobre outros aspectos, sobre outras circunstâncias do que está acontecendo. E aqui nós estamos vendo finalmente o castigo dos ímpios, por causa da sua incredulidade, por causa das suas blasfêmias, por causa da sua oposição a Deus, né? Então as 7 taças, elas são destruidoras, elas são integrais, elas são definitivas, e é a última vez que nós ouvimos falar de pragas em Apocalipse, de castigos enviados por Deus em Apocalipse, porque daqui em diante, a partir do capítulo 17, nós vamos ver que a tratativa de Deus é direta, é pessoal, é frente a frente. É o próprio Deus que vem então dar a plena paga pelos ímpios. Novamente, voltando lá do capítulo do início do cristianismo, na primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Então o capítulo 15 vai falar, e no capítulo 16, isso é ressaltado novamente, que as obras de Deus são justas, são grandes, são admiráveis, são soberanas, são verdadeiras, que revelam a glória e a santidade de Deus. E a terceira taça, como a gente viu na última aula, ela reafirma o quão justos são esses castigos,
o quão justas são essas pragas aqui. Porque Deus ele não está exercendo isso porque Deus ele é um Deus que quer castigar. Não, muito pelo contrário. Ao exercer esse juízo, Deus executa justiça e retidão com base em sua lei. É por isso que nós vemos o símbolo do templo, do santuário nesse texto. Da onde os anjos estão saindo, da onde as vozes estão saindo, do santuário de Deus ali, né? Nós vimos há duas aulas as referências que se fazem a santidade de Deus dentro do tabernáculo. Versículo 5, por exemplo, do capítulo 15. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Uma alusão à Arca da Aliança, onde estava repousada ali, na história de Israel, né? Os 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança. Ou seja, esses castigos que estavam vindo sobre os ímpios, que estão vindo sobre os ímpios, melhor dizendo, são baseados na lei de Deus. Os ímpios, eles ouvem a lei de Deus, rejeitam a lei de Deus e com isso rejeitam a santidade e a justiça de Deus. E é com essa mesma santidade e justiça que Deus ele vai então castigar os ímpios, né? Isso também lembrando. Isso tem reflexos para os últimos dias, para os dias escatológicos, né? Os últimos dias, né? Que lá pertinho da volta de Jesus, embora nós já estejamos vivendo esses dias, isso se aplicou também ao longo de toda a história. Então, o mistério da iniquidade está em operação, em plena força. Nós encontramos isso lá em 2 Tessalonicenses. Eu queria abrir com os irmãos. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Ele vai falar lá no capítulo 2, versículo 7, desse jeito assim, aqui. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A gente não sabe aquele que o detém, a gente vai ver nos versículos aqui também que aquele que detém também é falado como aquilo que o detém, ou seja, pode ser alguma coisa ou alguém que detém a vinda do anticristo, por assim dizer. Então, a gente vê que já opera, o espírito da iniquidade já está em operação. Deus ele faz com que todas as coisas se convertam à sua justiça e à sua santidade. E aqui nós vemos que até mesmo o castigo dos ímpios, o endurecimento do seu coração é um ato da justiça de Deus no mundo. E com isso, meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre a quarta taça, né? Hoje eu vou ficar vou falar até a sexta taça, né? Semana que vem, pastor Patrick encerra essa sessão, se Deus permitir. A gente ainda, como é final de ano, meus irmãos, só um parênteses aqui, a gente ainda está vendo quando que nós vamos concluir essa sessão. Eu acredito que a gente termina essa sessão e depois a sexta e sétima sessão vai ficar para o ano que vem, muito provavelmente, tá bom? Então a gente conclui essa sessão e depois nós damos continuidade no próximo ano, porque assim o pessoal pode aproveitar aqui presencialmente, né? Pode aproveitar as férias também nesse tempo, tá bom? Então, ao terminar essa sessão, acredito eu, isso tem que ver com a superintendência, de como que vai ficar as próximas as classes de férias, né? Então, não se preocupe, os irmãos não vão ficar desamparados aqui no estudo bíblico, tá bom? Então a quarta taça, ela vai falar aqui no capítulo 16, nós vimos lá no primeiro flagelo, né, que é sobre as úlceras que são dadas pelas pessoas. O segundo flagelo, também fazendo alusão à primeira, né, a primeira taça, né, a primeira trombeta. O segundo flagelo aqui é derramado também sobre o mar, também fazendo uma alusão à segunda trombeta, só que agora de uma forma integral. O terceiro flagelo aqui agora é sobre os rios, as fontes das águas, também fazendo uma alusão à terceira trombeta, né? E nisso o anjo aqui ele reafirma que esses atos de Deus são justos, e então nós chegamos à quarta taça, ou o quarto flagelo. E esse quarto flagelo é derramado sobre o sol. Aqui nós vemos também um paralelo com a quarta trombeta, onde a quarta trombeta ela é direcionada ao sol, à lua, às estrelas, né? Lá a gente vê isso lá no capítulo 9, versículo 1. Mas também nós vemos que aqui a quarta trombeta ela é um paralelo com a nona praga do Egito. Nós encontramos lá em Êxodo capítulo 10, versículos 21 e 23, quando a nona praga afeta o Egito, onde os egípcios eles não... É tão escuro que chega a ser palpável a escuridão, dentro da linguagem que a gente encontra em Êxodo, e
Mas na casa dos israelitas existe então luz. Ali existia luz. Ali eles não passavam por escuridão, né? Então, eu me confundi aqui, gente. Aqui eu estava falando já da quinta taça. Eu estou falando da quarta, né? Então, voltando, desculpa, irmãos. Essa praga, então, da quarta taça sobre o sol, ela é a praga, ela é inteiramente novo nesse ciclo das 7 taças. Presta atenção aqui, ó. Capítulo 16, versículo 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. Aqui o sol ele é queimado com fogo. O sol ele é um alvo, ele é colocado como um instrumento para queimar a humanidade. Mas lá na quarta trombeta, no capítulo 8, versículo 12, eu queria ler com os irmãos. Capítulo 8, versículo 12. Vai falar o seguinte: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a luz das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse a uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Aqui, de uma forma diferente, o sol é usado então como um instrumento de castigo de Deus. Então, o povo de Deus ele é protegido dessa experiência, né? O povo de Deus ele não passa por este castigo. Aqui está falando que, desde o primeiro flagelo, que as úlceras são para aqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então esse é o pressuposto. O castigo da ira de Deus ele não é para que a igreja experimente, mas então para que os ímpios experimentem isso. Então, ao observar esses textos, nós compreendemos que, por mais que a igreja esteja presente, esses símbolos aqui que nós compreendemos falam sobre realidades de uma vida sem Deus. Então, aqueles que são aflitos, por exemplo, aqui na quarta taça, são os seguidores do anticristo. E prestem atenção, os seguidores do anticristo são aqueles que blasfemam, mas a igreja é aquela que se arrependem. Olha só que interessante o versículo 9 do capítulo 16. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Quem se arrepende é a igreja. Isso aqui é uma postura da igreja. Então, os corações eles estão obstinados aqui. Os 7 flagelos vão falar sobre a falta de arrependimento. Os 7 flagelos vão falar sobre uma vida que olha por diante das coisas que estão acontecendo, vem mais vantagem, faz com que as pessoas ali que estão adorando a besta vejam mais vantagem em blasfemar do que se arrepender. E o texto é muito enfático, olha só. Deus ele tem autoridade sobre esses flagelos. As pessoas elas têm a consciência de que é Deus que está fazendo isso sobre elas, com elas, isso ao longo de toda a história, chamados para o arrependimento, e mesmo assim elas têm os seus corações obstinados. A sessão das taças é a história mais triste que nós encontramos em Apocalipse, de pessoas que não se arrependem para que elas vivam em blasfêmia contra o Senhor. Isso é contado ao longo de toda a história da igreja. Nós vemos aqui que o símbolo, obviamente, aqui falando também, se referindo aos últimos momentos, mas é um símbolo que também afeta ao longo de toda a história, esse calor intenso, o sol sendo dado ali para queimar a humanidade com fogo, né? Ela é um símbolo dessa vida de dor, dessa vida de opressão, dessa vida de tormento sem o Senhor. Então, esses corações, ao exclamar, elas preferem blasfemar ao invés de clamar por misericórdia. Então, nós podemos compreender isso, de que as taças, elas vão estar mostrando de uma forma plena. Da mesma forma como elas são são as pragas plenas do castigo de Deus, elas são também instrumentos para que o coração também se revele de uma forma plena. Está dando para entender? Tá tudo certo? Beleza. Diante disso, nós vamos agora sim, para a quinta taça, né? Aqui a quinta taça é um paralelo com a quinta trombeta, capítulo 9, versículo 1, olha só. Olhe no texto aqui, capítulo 9, versículo 1 diz: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Aqui o quinto flagelo, a quinta taça, no capítulo 16, fala que o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono de Satanás. E aqui é interessante
porque esse abismo ele faz um paralelo com o trono o trono da besta. São os dois paralelos aqui, né? O trono da besta, agora mostrando de uma forma muito mais clara do que se fala aquele abismo, onde tem uma estrela ali, né? Que comanda as hostes de demônios ali na quinta trombeta, e que lhe é permitido somente castigar aqueles que não têm o selo de Deus, lá na quinta trombeta. E aqui nós vemos que fala sobre o trono da besta, o reino da besta que ficou em trevas, né? Existe esse paralelo. Então, as 4 taças anteriores, nós vimos até agora, elas falam sobre, elas têm a ver com a criação, elas têm a ver com atentados contra a criação. E até mesmo nesse meio, atentados contra atentando contra a vida também dos ímpios ali. Mas as 3 próximas, ou seja, a quinta, a sexta e a sétima taça, vai falar sobre... são direcionados diretamente para os seguidores de Satanás, no que diz respeito às questões espirituais deles. Olha só, a taça sobre o trono da besta, ela é derramada, e esse trono da besta é um símbolo para falar sobre o centro do domínio de Satanás, que naquele momento estava sendo compreendido como o Império Romano. Quando nós olhamos lá para a carta à igreja de Pérgamo, Jesus fala que o trono de Satanás está ali. Aqui vai falar sobre o trono da besta. E lá em Pérgamo, nós estudamos sobre isso, quando nós falamos sobre cada igreja, sobre cada cidade. Na cidade chamada Pérgamo, estava ali instituído de uma forma oficial, de uma forma muito ampla, o culto ao imperador. Ali existia o culto ao imperador romano, né? E o imperador ali era alguém que se colocava como o próprio Deus, um Deus encarnado. E é nesse aspecto que se entende a postura do homem da iniquidade, do anticristo, né? Aquele que se assenta no lugar santo e se coloca como Deus. Para os leitores do primeiro século, para as igrejas do primeiro século, o imperador romano era esse anticristo, era essa besta que emergia do mar, ou seja, que dominava as nações, que veio das nações e que dominava as nações. O mar, né, essa figura, né, para as nações. E ali nós vemos que o culto ao imperador era essa marca naquele momento, era esse símbolo para o trono de Satanás, e ao contrário também. Mas olha só que interessante. Quando nós olhamos trono, a palavra trono em Apocalipse, nós podemos perceber que a palavra trono, os irmãos já devem ter percebido, aparece várias vezes em Apocalipse, não é verdade? Mas olha só que interessante. Vamos abrir lá nessa passagem que Jesus fala com a igreja de Pérgamo, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Vai falar assim: versículo 13, melhor dizendo. 13, não 3. 13. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Outras passagens que eu queria ler com os irmãos. Capítulo 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E aqui novamente no capítulo 16, versículo 10, o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Olha só que interessante, nós vemos o trono ao longo de Apocalipse todo. No capítulo 4, nós vemos na segunda sessão, nós vemos que João está vendo o trono de Deus. E existe alguém que está assentado no trono, e o Cordeiro toma então o livro que está na mão daquele que está assentado no trono e desata os 7 selos daquele livro. Nós vamos ver que as vozes que saem também saem do trono de Deus. Nós vemos que os santos estão adorando em volta do trono de Deus. Quando nós falamos da figura do trono, no que diz respeito às forças malignas, o trono sempre está na terra.
sempre está na terra. Mas quando falamos do trono no céu, é sempre o poderio de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, em Apocalipse 20, e esse é um dos argumentos pelos quais nós defendemos que o milênio ele não pode ser tratado como algo literal, mas sim como um símbolo de um tempo do reino de Deus nesse mundo, onde existem cristãos, irmãos nossos que estão no céu, reinando com o Senhor em tronos, porque o apóstolo João ele vê e vi tronos, e também vi a alma dos decapitados que não se curvaram à besta. Né? A gente vai ver que esses que estão reinando com Jesus por 1000 anos, lá em Apocalipse 20. Mas esses tronos também falam sobre a autoridade que a igreja tem. A gente vai ver os 24 anciãos, por exemplo, eles também têm seus tronos. São autoridades que é a autoridade, melhor dizendo, que Deus deu àqueles que são povo de Deus. Aqueles que estão no céu e aqueles que também estão aqui na terra. A igreja aqui tem a autoridade, é um símbolo da autoridade em Apocalipse aqui, né? E nós temos isso, Jesus nos dá isso. Jesus ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão. Ele transmite, ele concede essa autoridade. Mateus 16, Mateus 18 vai falar sobre essa autoridade que Jesus dá à igreja, né? De que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Os irmãos lembram dessa passagem, de como a igreja ela precisa ser governada, de como a igreja precisa está lidando com situações ali em seus mais diversos contextos. Então o trono aqui é um símbolo, o trono na terra é o poderio de Satanás, enquanto o trono no céu é o governo perfeito de Deus e sobre o mundo, né? Então essa taça ela é derramada sobre o trono da besta ou seja, todo o sistema humano aqui agora é colocado em desordem. Todos os momentos que foram dados anteriores nos 7 flagelos, que são enaltecimentos das 7 das trombetas, melhor dizendo, são agora aqui colocados para que haja desordem total. Todos os cidadãos do reino da besta, então, são golpeados com medo, com desespero, com dor. Da mesma forma como a gente vai ver lá na 5ª trombeta, e eu quero abrir com os irmãos lá em Apocalipse 9, de como os ímpios eles são atormentados com isso também. Olha só, versículo 5. No versículo 4, melhor dizendo, capítulo 9. Lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra. Isso se referindo aos gafanhotos que saíram do abismo ali, né? Que são figuras demoníacas ali, né? Lhe foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhe foi permitido que os matassem, para que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte, não a encontrarão, também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Então, tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui agora, o quinto flagelo com a 5ª trombeta. Que esses cidadãos aqui do reino da besta estão sendo aterrorizados, de uma forma muito mais intensa, de uma forma muito mais vívida, né? O reino da besta ficou em trevas, como diz o texto, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, né? Os seguidores da besta estão sofrendo, mas não estão calados. A gente percebe que até mesmo com dor, e o ato de morder a própria língua é que às vezes as pessoas, quando estão sentindo muita dor, elas mordem a própria língua para que elas fiquem conscientes, para que elas fiquem ali tendo condições ainda de exercer algum pensamento ou até mesmo alguma atividade física diante de tanta dor. Elas mordem, né? Tanto que tem alguns tratamentos, antigamente, quando não tinha anestesia, era colocada uma mordaça na boca da pessoa para que na hora de fazer alguma coisa que ia doer muito, ela pudesse morder ali de uma forma automática aquele pedaço de pano, né, para que ela não mordesse a boca, a língua e tudo mais, para que ela aguentasse aquela dor. Mas mesmo assim, os ímpios aqui estão se mordendo de tanta dor, de tanto tormento. Essa escuridão que eles estão experimentando é uma escuridão, claro, espiritual, que que existe desde sempre e que diz respeito a palavra dor aqui no grego, ela tem a ver com um trabalho árduo do corpo e mente que resulta em sofrimento e dor. Ou seja, a gente vê que
essa dor ela não serve simplesmente para que se mantenha consciente. Essa dor que eles estão tendo aqui de morder a própria língua é para que eles blasfemem mais ainda contra Deus, o Deus do céu, e por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras, né? A gente vê isso no versículo 11, que seus corpos ali também sofrem com as mesmas úlceras que foram derramadas lá na primeira taça, no primeiro flagelo. E mesmo assim, eles se recusam a buscar auxílio, preferindo amaldiçoar o Senhor. Eles estão morrendo de dor, eles estão praticamente sendo atormentados de uma forma muito mais intensa do que os gafanhotos lá da quinta trombeta. E mesmo assim, isso está mostrando mais o coração deles, um coração ímpio, de rebelião contra Deus. E é para isso que também serve o juízo de Deus, para que se mostre, se revele cada vez mais os corações. E é interessante que no versículo 11 é colocado aqui que não é simplesmente blasfemaram contra Deus, é falado contra o Deus dos céus. É uma ênfase para falar sobre contra quem está sendo blasfemado. Quem está sendo blasfemado? Fala sobre Deus que tem a suprema majestade no céu e na terra. Isso é uma figura de linguagem que o João adota lá de Daniel 2, né? Que quando os amigos de Daniel, ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão ali naquele momento de opressão, de adoração a outros deuses, né? Na Babilônia, e eles rendem graças, louvores ao Deus do céu. Então é uma linguagem emprestada de Daniel 2 aqui. E o texto, versículo 11, vai falar sobre que eles não se arrependeram de suas obras. Quais obras são essas? Convido os irmãos mais uma vez a abrir lá em Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Aqui vai falar sobre o resto da humanidade. Lá na taça vai falar sobre toda a humanidade que está sendo, né, queimada pelo sol, que está sendo também castigada com úlceras e tudo mais, né? E a humanidade aqui é uma figura, também é um símbolo para falar sobre aqueles que não são povo de Deus. Vamos lá, versículo 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. É nisso que a quinta taça está falando, de que eles não se arrependeram de suas obras. A quinta taça, a quarta taça também, porém não se arrependeram para dar glória a Deus, né? Então, a gente pode ver a clara obstinação dos corações aqui apresentados. E com isso, a gente chega então na sexta taça. Depois que a ira de Deus está afetando ali naqueles momentos finais os seguidores da besta, então a sexta taça é derramada, e aqui é feito um paralelo com Apocalipse 9, versículo 13, né? Vou dar uma lida aqui rapidão para a gente. O sexto anjo tocou a trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E aqui a gente vê novamente o rio Eufrates aparecendo no sexto flagelo. O sexto flagelo diz o seguinte aqui o texto: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Eu gosto muito desse texto, de uma forma muito saudosista. E para os irmãos talvez não saibam, a primeira vez que eu dei aula em Apocalipse foi em 2017. E eu comecei a partir desse texto, do sexto flagelo e o sétimo flagelo. O professor que estava lá comigo, meu Deus, olha que, né, me amava muito. Minha primeira aula foi sobre isso, então pensa na dificuldade, né? Eu era cabeludo ainda, presbítero Luiz, eu era cabeludo. Estava lá na Presbiteriana Central de Curitiba. Então, foi um momento muito bom, e foi através desses momentos que eu comecei a gostar muito dessa carta. Então eu tenho um carinho muito grande pelo momento que eu estava dando essa aula aqui sobre o sexto flagelo e o sétimo flagelo,
Hoje eu vou ficar até o sexto, tá bom, gente? Então, é muito bom lembrar disso, de como Deus ele vem cuidando da gente até aqui. Mas voltando ao texto, o paralelo aqui é feito com o grande rio Eufrates, né? O rio Eufrates, na mentalidade antiga, era um entendimento que existia uma fronteira divisória entre o Oriente e o Ocidente. Então, quando nós vemos que o rio Eufrates aqui ele se seca, para que venham, então, ali o texto ele é muito claro, né? Para que se prepare o caminho dos reis que vêm do Oriente, ele fala sobre um evento que vai falar sobre um avanço que não vai ter impedimento. As pessoas ali, os exércitos vão poder vir do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente, e os reis do mundo são as forças armadas contra o cristianismo. Os reis do mundo aqui é um símbolo também sobre os governos que estão ali sendo usados pelo poder de Satanás, da besta e do falso profeta, para então se oporem diretamente, confrontarem diretamente o Deus do céu, como é falado ali na quinta taça. Sendo bem honesto, o que seria o caminho dos reis do Oriente? Vendo os comentários, não se tem uma plena consciência do que significa esse símbolo, o caminho dos reis do Oriente. Nossos irmãos dispensacionalistas, por exemplo, ousam a dizer, por causa de uma interpretação literal do texto, ultraliteral do texto, ousam a dizer, e até mesmo dar nomes de certos países de que vão descer até Israel, e a gente já vai ver aqui na sexta taça, até onde que eles vão descer até Israel, para então acontecer a grande batalha ali. No entanto, é muito imprecisa essa interpretação, justamente porque a linguagem toda em volta é simbólica. Existe um anjo que está derramando uma taça. Será que é literal isso ou é um símbolo? Obviamente, é um símbolo ali, né? Então, o que o texto está querendo nos dizer é que está se armando, então, uma oposição máxima contra Deus, contra os seguidores de Jesus Cristo aqui, por causa da obstinação dos corações, como um ato visível, não apenas agora de blasfêmias, mas de oposição e confronto direto contra o Deus do céu, contra Jesus Cristo, né? Porque o trono da besta, ou seja, o trono daquele que se opõe ao Filho, né? Lembrando que o anticristo, a besta, está fazendo oposição a Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ela está em trevas. Os habitantes do reino da besta, ali do trono da besta, os cidadãos desse reino maligno, estão blasfemando, não se arrependem dos seus pecados. Então, ali é feito então um meio-campo para que se prepare um evento de extrema oposição da vinda contra do povo do anticristo, por assim dizer, contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Os versículos 13 e 14, eles são bem emblemáticos. O texto fala que apresenta-nos uma tríade maligna, né? Olha só o versículo 13, olha no texto. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Novamente, nós vemos aqui a trindade maligna se apresentando e também tomando uma ação. A gente vê aqui o dragão, recapitulando, o dragão ele faz oposição a Deus Pai, a besta ela faz oposição a Deus Filho, né, o anticristo, e o falso profeta, aquele que conduz a adoração à besta, fazendo então oposição ao Espírito Santo, quem testifica quem é Jesus em nossas vidas. Então existe essa trindade maligna aqui. E sai da boca deles, ou seja, esse aqui também é um símbolo, né? Sai da boca deles, ou seja, são palavras, são pronúncias, são discursos de mentira e de engano que estão saindo da boca desses 3 personagens aqui, desses 3 inimigos de Cristo aqui, né? De uma forma que eles estão trabalhando todos juntos agora, a fim de enganar e de mentir para todo mundo, para o mundo inteiro. O Antigo Testamento, por exemplo, ele vai classificar que as rãs, não fala literalmente rãs, mas vai falar sobre um tipo específico de animal que é imundo ali, né? Vamos abrir lá em Levítico, capítulo 11, para que os irmãos tenham uma melhor compreensão. Levítico, capítulo 11, versículo de número 10.
Olha só, diz assim: porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas, e todo ser vivo que há nas águas, esses serão abominação para vocês. Ou seja, aqueles que não têm escamas e aqueles que também não têm barbatanas, né? Que é uma descrição que as rãs aqui também têm. Então, aqui a gente vê um tipo de animal imundo para o povo de Deus, e as rãs é trazido então aqui como essa figura, né, de imundícia, de algo que era intocável, de algo que realmente era amaldiçoado, algo que era abominável dentro da própria mentalidade judaica que João empresta várias e várias vezes em Apocalipse, né? Então os espíritos, eles realizam sinais da mesma forma que a besta da terra, por exemplo. Vamos ver lá em Apocalipse 13 sobre a besta da terra. Capítulo 13, versículo 13. Vai falar assim: também opera, isso falando sobre a besta da terra, o falso profeta, tá bom? Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. No seu sermão escatológico, lá em Mateus 24, versículo 24, Jesus ele está falando sobre os eventos dos últimos dias, Jesus está falando sobre alguns sinais dos últimos dias, e um desses sinais são os falsos profetas, por exemplo. E eu quero pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta aqui em Mateus 24, que a gente vai voltar a ler daqui a pouquinho sobre esse texto. Mateus 24, 24. Vamos falar o seguinte: de fato, alguns dos nossos foram, deixa eu ver, não, estou em Lucas, perdão, irmãos. Mateus 24, 24. Pronto, cheguei. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus está falando aqui dentro de um momento de grande tribulação. E eleitos aqui, os nossos irmãos dispensacionalistas, vão dizer que os eleitos aqui são apenas os judeus. Mas não, os eleitos aqui, a palavra grega é eklektos, que é a mesma palavra que se deriva de eclesia, que significa igreja. Então, os eleitos aqui são a igreja, tá bom? Então, a igreja passando pela grande tribulação, também aqui se referindo a esse momento, né? Então, percebemos que o sexto flagelo está montando todo esse cenário para o momento final de oposição a Jesus Cristo, né? Então são direcionados esses espíritos aos governantes, aqueles que vão direcionar, aqueles que vão conversar com as pessoas, aqueles que vão doutrinar as pessoas nos seus países ou nos seus reinos e tudo mais. O texto aqui nos fala, né? A fim de ajuntar por uma batalha que não é física nem política, no final das contas, é espiritual. É uma batalha de opressão, uma batalha em questão de aqueles que se dobram à besta e aqueles que se dobram a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai falar que a nossa luta não é contra a carne, né, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, né? É contra esses que nós estamos lutando. Essa é a nossa luta. E olha só que interessante. Aqui é falado sobre para a batalha. Essa palavra a batalha ou a guerra, dependendo da tradução, aparece aqui no versículo 14, aparece lá no capítulo 19, versículo 19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, Jesus e a igreja, né, aqui. E aparece de novo lá em Apocalipse 20, versículo 8, que vai falar o seguinte. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia no mar. Nós estamos vendo sobre o mesmo evento em 3 passagens paralelas. É o mesmo evento. Para os nossos irmãos dispensacionalistas, são eventos que vão acontecer antes do milênio e depois do milênio, né? Então, num milênio literal.
então a batalha do Armagedon, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Depois tem a derrota dos exércitos do anticristo aqui. E depois Jesus vem, glorioso, tem os 1000 anos. E então, depois dos 1000 anos, Satanás é solto e tem uma outra guerra. Eu tenho dificuldade nessa mentalidade porque os 1000 anos, se for assim, eles não têm propósito de governo da igreja. Porque vai existir ainda pecado, vai existir gente que ainda não é glorificada, junto com gente glorificada. Vai existir também oportunidade com Jesus reinando literalmente em Israel, né, como se acredita. Que mesmo com Jesus lá reinando, ainda vai existir oposição depois para uma última batalha depois do milênio. Existem muitas dificuldades sobre um milênio literal, sobre o pensamento de um milênio literal. Por isso que nós trazemos aqui a ideia de que são símbolos, de que são elementos que falam sobre realidades. Realidades, símbolos que trazem realidades junto com eles ali. Então, a gente vê que esses 3 versículos como se tratando sobre o mesmo evento. Ou seja, quanto mais perto estiver do fim, mais feroz vai se dar essa batalha. Lembram? Capítulo 12, Satanás expulso do céu, ele agora está raivoso, agora ele está furioso contra os descendentes da mulher, né? E os reis do mundo aqui, a palavra de Deus nos fala, em Apocalipse 16, essa expressão reis do mundo, ela faz uma alusão ao que está lá no Salmo de número 2, capítulo 2, versículo de número 2. Vou ler ali na projeção. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, pode passar, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas, pode passar. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Mais um. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo, mais uma, eu constituí o meu rei sobre o meu monte, meu santo monte Sião. Está tudo certo. Então nós vemos que existe um cumprimento disso do Salmo de número 2 em Jesus também, que é interessante ver que como isso também se completa, se cumpre no último dia, né? E a palavra grande ali, o grande dia do Deus Todo-Poderoso, a batalha do grande dia, se refere ao último dia, ao dia do Senhor, ao grande dia, né? Ao último dia ali que nós estamos ali estudando, estamos vendo que é o dia da volta de Cristo. E olha só, do nada aparece um interlúdio aqui em Apocalipse 16, que é o versículo 15. Olha só, versículo 15 é mais uma bem-aventurança, é a terceira bem-aventurança que nós encontramos em Apocalipse. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Jesus ele fala diretamente aos crentes. Se a igreja não está passando por isso, não está aguardando a vinda de Jesus para que se complete isso, não tem um sentido Jesus estar falando isso aqui, sobre aqueles que guardam as suas vestes, né? Sobre aqueles que para que não se ande nu e não se veja a sua vergonha. Ou seja, a derrota dos ímpios se aproxima por causa da vinda de Jesus, para resgatar então a sua igreja. Jesus resgatando a sua igreja, vindo para resgatar a sua igreja, vai então tratar diretamente com os seus inimigos. E percebam, é uma bem-aventurança de vigilância, é um alerta para a vigilância. Lembra de que a sua vinda será semelhante a um ladrão. Quando nós vemos vigilância em Apocalipse, nós precisamos lembrar da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, lá no capítulo 3, versículo 3, Jesus falando com essa igreja, Jesus está falando para uma igreja que no seu contexto histórico aprendeu a ser vigilante. Perdão. Aprendeu a ser vigilante por causa das invasões que sofreu ao longo da história. E ali então, o cuidado que Jesus está falando ali, o alerta que Jesus dá à igreja de Sardes e que dá às igrejas também é, seja vigilante, vigiai. Você que deixou aberto lá a Bíblia, lá em Mateus 24, vamos ler os versículos 42 e 43 de Mateus 24, que diz assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês.
Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Isso não quer dizer que a vinda de Jesus não seja... A gente só não sabe a hora. A gente sabe que a vinda de Jesus está próxima. Jesus ele faz até uma comparação com a mulher que está prestes a dar à luz, não é verdade? E também faz uma comparação nesse mesmo texto sobre a exortação à vigilância, ali nos versículos 38, por isso, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus comparando ao último dia ali, os últimos dias, como os dias de Noé. Quando a palavra de Deus nos fala que a vinda de Jesus será uma vinda que ninguém sabe, será um dia como um ladrão, ele está falando não no sentido de que vai ser um dia como a gente aprende nos filmes, de repente aparece ali, só aparece a roupinha do crente ali porque foi arrebatado, não é verdade? Não é assim que a gente vê em alguns filmes? Nós somos doutrinados dessa forma, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus ele vai falar, a um texto anterior, vai falar sobre a parábola da figueira. No versículo 34, ele vai falar assim: em verdade lhes digo que não passará geração sem que tudo isso aconteça. Passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículos 32, melhor dizendo. Aprenda a parábola da figueira. Quanto já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Os sinais são para que nós saibamos que Jesus está vindo. Que a vinda de Jesus é iminente, ou seja, nós sabemos que está próxima, não que vai acontecer a qualquer hora, mas que nós sabemos que nós já estamos vivendo os últimos dias. Os dias de Noé, por exemplo, Noé sabia que o dilúvio viria. Quem não sabia? Eram aqueles que não estavam com Noé. Foi uma surpresa para aqueles que não estavam junto com Noé. Porém, Noé, não sabendo a hora que chegaria, mas sabia que ia chegar. Aqueles que não eram salvos, aqueles que não entrariam na arca, estavam bebendo, estavam se casando e se dando em casamento. Então, nós podemos compreender dessa forma que a vinda de Jesus é iminente nesse aspecto, de que nós estamos observando os sinais, nós estamos percebendo que a volta de Cristo está se aproximando, porém, o momento exato nós não sabemos. Por isso que é vigiai. Sejam vigilantes. A vinda de Cristo é vinda como... A minha vinda, Jesus falando, é vinda como de um ladrão. Então, o mundo incrédulo, ele é blasfemo, enquanto a igreja ela é persuadida a permanecer espiritualmente desperta. Ao mesmo tempo que os ímpios estão blasfemando, nós estamos vigilantes, sofrendo, passando por tribulação, passando por lutas, mas vigilantes, em amor, porque nós estamos esperando o nosso amado. E aqui, nós vemos nessa bem-aventurança, novamente, o das vestes, né? A gente precisamos remeter a nossa memória ao texto que que Jesus fala à igreja de Laodiceia, lá no capítulo 3, versículo 18, vai falar o seguinte: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então, o chamado à vigilância não é um chamado simplesmente eu tenho que ficar esperto. O chamado à vigilância é um chamado de uma vida de santidade. A vigilância é uma vida de santidade, um chamado à santidade constante, permanente, até o fim, custe o que custar, percamos bens, percamos tudo. A chamada à santidade é constante. Isso é vigiar, isso é viver em total santidade, em total vigilância. E o texto ele termina aqui, eu queria pedir para os nossos irmãos, aí nós com isso já estamos encerrando, a projeção ali, sobre o próximo texto, que vai falar sobre onde que vai ser esse ajuntamento. Então ajuntaram os reis do lugar, que em hebraico se chama Armagedon. Chegamos na Batalha do Armagedon. Meu Deus, aquele filme do Bruce Willis lá, vocês lembram desse filme? Esse filme aí, meu Deus, né? Não tem nada a ver com o que a Bíblia fala, tem nada a ver. E a gente vai desmistificar um pouco aqui sobre o que se trata o Armagedon, o que significa Armagedon. Queria pedir para os nossos irmãos ali projetar algo que
que eu mandei ali para eles, que Armagedon é uma transliteração do hebraico para o grego, né? Armagedon significa Megidon. Megiddo é um lugar que existe, onde os irmãos podem ver naquela bolinha vermelha ali. Ali aconteceram várias batalhas em Israel, né? E ali fica perto do Monte Carmelo, fica perto do Vale de Esdraelon, ou o Vale de Jezreel, onde aconteceram várias batalhas, várias histórias ali do povo de Deus, da ação de Deus, diante da opressão dos inimigos do Senhor. Então, a tradução disso aqui, Armagedon, ela pode ser tratada como cidade ou montanha do Meguido. Aquele lugar ali é conhecido como Meguido, é uma região, é um lugar onde tinha uma cidade ali fortificada, construída também por Salomão, né? Mas que existiu ali também uma batalha muito importante na história de Israel, lá em Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo de número 4. A gente vai ver aqui a opressão que o povo de Deus estava passando. Juízes é assim, o povo de Deus ele peca, Deus ele manda uma opressão, geralmente um povo de fora para oprimir, o povo ali ele sofre, ele clama ao Senhor, Deus ele levanta um juiz para trazer paz, depois o povo se converte, passando um tempo o povo cai de novo, aí depois Deus ele manda outra opressão e vai fazendo esse ciclo. Juízes tem esse ritmo, né? Então, ali aconteceram várias batalhas. Em Juízes capítulo 4, quando existia ali então, a juíza ali era Débora, né? E ali tem um de seus generais, Baraque, e a opressão que estava acontecendo ali, eu quero ler os versículos de número 2 e 3 primeiro. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete Agoim, né? Versículos 3 e 15, do capítulo 4 de Juízes. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Agoim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra, e todos os seus exércitos a fio da espada diante de Baraque, e Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Versículo 23. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E na canção de Débora, no capítulo 5, versículo 19, aqui a gente vê mais ou menos a região que isso aconteceu. 5:19. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Meguido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Ou seja, o momento onde o povo de Deus estava sendo oprimido por causa do pecado, aqui nesse momento da história, de uma forma muito paralela, o Armagedon, o monte do Meguido, ou a cidade do Meguido, faz alusão a eventos como esse que nós presenciamos aqui. Então nós podemos lembrar de que, diante dessa opressão que nós estamos passando, diante da opressão que os inimigos de Deus estão fazendo, nós podemos confiar no Senhor, de que no último momento, quando tudo parece perdido, Jesus ele vem. Fiquem vigilantes, sejam santos, eu virei. E Jesus ele vai vir ali na sétima taça, para trazer então ali a sua retaliação. Ele vem pessoalmente para trazer ali o seu castigo. O símbolo por meio do qual Deus ele livra o seu povo do mal e demonstra que ele tem o poder e a força para subverter os seus inimigos. Então esse evento ele fala sobre a vinda de Jesus para o confronto final. E eu quero concluir com a passagem em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículos 24 e 27. Contexto de ressurreição. E diz assim: então virá o fim quando se
entregar o reino ao Deus e Pai quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Essa é uma promessa diante da ressurreição, diante da vinda de Jesus, e que nós podemos ficar tranquilos, mas ao mesmo tempo preocupados, porque muitas das pessoas que nós temos em nossa volta estão obstinados, com seus corações obstinados. E nós podemos, sim, sermos esses agentes de santidade, de vigilância, de testemunho, como a gente vê lá em Apocalipse 11, na figura das duas testemunhas, o símbolo das duas testemunhas, e a fim de que nós sejamos sal e luz desse mundo, a fim de glorificarmos o nome de Deus. Amém? Meus irmãos, se os irmãos quiserem fazer alguma observação, quiser fazer algum comentário, nós temos um pouco tempo. Na verdade, já estouramos o tempo, mas podemos ainda assim fazer um pouco desse momento de perguntas, respostas e comentários. Temos alguma coisa no YouTube? Não temos nada no YouTube? Não? Alguma pergunta, meus irmãos? Algum comentário? Quando é assim, eu falo assim: Deus, obrigado, deu uma aula muito boa, todo mundo entendeu. Espero que tenha sido uma bênção, né? Vamos orar então, irmãos, a fim de encerrarmos esse momento, que possamos então curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é o Deus do céu, o Deus das nossas vidas, que nos ama e que nos tem preparado, Deus, para sermos santos, firmes, vigilantes, diante da sua santidade, diante da sua justiça. Que sejamos, Pai, que tenhamos cada vez mais, Pai, um coração ensinável, um coração que se dobra diante da sua santidade, e que enquanto isso, Pai, não sejamos passivos, sejamos, Pai, instrumentos nas suas mãos, a fim de que almas venham a se arrepender, a se curvar diante de Jesus. Que triste, Pai, é saber o destino dos ímpios, mas que privilégio, Pai, saber que esse castigo que nos era merecido, nós não vamos experimentar, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor tem nos convencido e tem nos quebrantado, Pai, dia após dia, a fim de que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Te louvamos, Pai. Nos despede agora em paz, Deus, às nossas casas, aos nossos compromissos. Que o Senhor seja conosco em todo o tempo, a fim de que nós, hoje à tarde, Pai, hoje à noite, possamos, Pai, nos reunir também como povo do Senhor, a fim de rendermos glórias ao seu santo nome no culto que vamos prestar a Ti. Te louvamos, Pai, em Teu nome, seja conosco, precisamos de Ti. O Senhor é o centro das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. Lembrando que às 6 horas temos nosso encontro de oração e às 7 horas o nosso culto. Que Deus assim nos abençoe. Até mais tarde.